Olá pessoas, tudo bem com vocês? Ótimo início de semana, vamos que vamos. E julho é um mês interessante porque é um mês que a gente pode falar sobre outras coisas aqui que não sejam temas mais temporais, mais do dia a dia, mais repercussão de notícia e etc. Enfim, eu acho que é uma oportunidade, né? A gente pode encarar esse mês sem NFL para descansar, muitas vezes. Lógico que a produção, a quantidade não vai ser a mesma, mas também para conversar sobre outros temas. E é exatamente sobre isso que eu vou fazer hoje. E o tema do nosso vídeo de hoje é Bill Walsh. Eu acho que você já ouviu falar sobre ele, técnico 3 vezes campeão do Super Bowl com o San Francisco 49ers, foi o responsável pela chamada West Coast Offense, principal responsável, que é a filosofia ofensiva da qual eu sou adepto, vamos dizer assim, né? Eu gosto de times que rodam esse sistema predicado em passes curtos, jardas após recepção, para citar alguns times que fazem isso, Los Angeles Rams em certa medida, o San Francisco 49ers da atualidade, também Green Bay Packers com Matt LaFleur, só para pincelar aí alguns exemplos, né, dessa West Coast Offense moderna, que não é a mesma dos anos 80, né? Por exemplo, a West Coast Offense dos anos 80 do Bill Walsh não tinha formação shotgun, né, e muitas vezes usava pacotes com 2 running backs. Hoje a gente vê muito raramente isso, embora São Francisco rode pacotes com Kyle Juszczyk, mas isso fica para outro dia. Outra filosofia que eu sou bastante adepto do Bill Walsh é uma frase que é uma das frases preferidas dele, que é quase um lema do Bill Walsh, e eu já li um dos livros dele, inclusive tem esse título, que é "The score takes care of itself". Em tradução livre para o português, seria algo como "o placar toma conta de si mesmo, o placar se resolve por si mesmo". O que significa isso? Né? E por que ela é tão importante? Porque foi a maneira pela qual o San Francisco 49ers virou o que o San Francisco 49ers é hoje. Virou o time dos anos 80, virou uma franquia com 5 Super Bowls. Quando o Bill Walsh é contratado pelo Ed Bartolo, dono dos 49ers à época, tinha comprado o time, os 49ers eram uma desgraça. Era uma desgraça. Pensa numa franquia bem... Eu não vou citar nenhuma aqui para nenhum torcedor ficar chateado, mas pensa uma franquia muito disfuncional nos esportes americanos hoje em dia. Qualquer uma, de qualquer uma das ligas. Pensa essa franquia. Os 49ers eram tipo isso. Tiveram algum sucesso no início dos anos 70, tiveram jogos de playoff contra Dallas, por exemplo, mas era uma franquia bem disfuncional e um time que ninguém dava muita bola, né? O San Francisco Giants do beisebol é um time com mais sucesso, mais repercussão do que os 49ers, que era meio que o patinho feio da Baía de São Francisco. E o Bill Walsh chega e ele estabelece uma cultura diferente. Sempre quando a gente vira e fala, gente, o técnico precisa estabelecer uma cultura, não dá para virar a chavinha de um ano para outro, não dá para virar, por exemplo, e falar que o trabalho do Robert Saleh no New York Jets é uma desgraça só porque o time foi mal no passado ainda. Requer algum tempo. E o Bill Walsh ele chega herdando uma completa bagunça, né? As coisas não funcionavam de baixo até cima lá no CT dos 49ers, a ponto dos telefones terem problemas, a ponto do general manager anterior, o Bill Walsh assume como head coach e como general manager, o GM anterior fez a excelente ideia de trocar uma escolha de primeira rodada, 2 de segunda, enfim, outras escolhas inferiores por um O.J. Simpson que estava com artrite e que basicamente não ia render mais. Sim, aquele O.J. Simpson. Basicamente a justificativa era que o O.J. era de São Francisco e isso ia atrair público para o estádio. Deu bastante errado, né? Basicamente os 49ers continuaram bem ruins. Então o Bill Walsh herdou uma casa destruída e reergueu essa casa, né? 3 anos depois, o San Francisco 49ers já com Joe Montana, já com outro quarterback, com Dwight Clark e outras peças importantes daquele time de 81, é campeão da NFL, é campeão do Super Bowl. Em 84 tem campanha de 15-1 e é campeão de novo do Super Bowl. E aí tem os times de 88 e 89. Bill Walsh ganha o Super Bowl em 88 de novo sobre o Cincinnati Bengals, time cujo proprietário Paul Brown não quis que o Bill Walsh fosse head coach e tentou impedir que ele virasse head coach em outro lugar. Os Bengals perdem 2 vezes o Super Bowl nos 80 para o Bill Walsh e ele aposenta-se como head coach depois da temporada de 88. Essa é a história sabida. A história que não é tão sabida é a filosofia do Bill Walsh, da qual eu tento a cada dia ser um pouco mais adepto. O que significa o score takes care of itself? O placar toma conta de si. E agora vem a parte da filosofada do vídeo, a parte que a gente fica saindo um pouco da caixa, que eu acho que é a parte que eu acho importante no fundo, né? Porque eu poderia fazer só um documentário sobre o Bill Walsh, como devo fazer sobre técnicos do futuro, mas qual que é a mensagem que eu quero passar aqui? Às vezes a gente fica tão preocupado com o objetivo, tão somente, e esquece do passo a passo de como as pequenas coisas certas elas influenciam no resultado. Isso é um dogma até do Vince Lombardi, inclusive, né? Fazer as pequenas coisas certas
incorre num grande resultado. E esse lema do Score Takes Care of Itself, do Bill Walsh, ele significa que se você fizer as pequenas coisas sem ficar pensando necessariamente na sua meta, você eventualmente vai chegar no resultado sem nem precisar se preocupar com isso, né? E eu, involuntariamente, eu passei por isso na minha vida profissional. Durante a faculdade, para quem não sabe, eu sou do campeonato, já falei algumas vezes, né? O Ari brinca muitas vezes também que eu sou advogado de mentira, mas eu sou formado em Direito. E durante a faculdade de Direito eu escrevia todos os dias, religiosamente, pelo menos um texto sobre o futebol americano. Teve alguma época que eu não escrevi? Teve, né? 2012, por exemplo, que eu comecei a estagiar, eu achei que eu ia seguir o Direito e parei tanto de trabalhar com isso, com o futebol americano. Mas eu fazia as pequenas coisas certas, né? Errei muito, claro, em método muitas vezes, tanto que eu olho para trás e eu olho e falo, nossa, não faria tantas coisas que eu fiz, mas acho que eu amadureci com muitas delas. E eu não prestava atenção na época que aquelas pequenas coisas que eu estava fazendo pudessem me levar a algum lugar. E foram muitas pequenas coisas. Lá nos primórdios do podcast, a gente fazia podcast já, né? Agora tem um boom, tem podcast de tudo, né? Tem podcast sobre, sei lá, pedras. Deve ter um podcast de geologia sobre pedras. Deve ter um podcast sobre o projeto Apollo, que levou... Não o Apollo Doutrinador. Aliás, vamos abrir um parênteses completamente aleatório. Por que a dublagem brasileira traduziu Apollo Creed para Apollo Doutrinador? É maravilhoso isso. Pronto, fechado parênteses. Mas sobre, sei lá, o projeto Apollo, que levou o homem à Lua... Tem podcast de tudo, eu já fazia podcast naquela época, foram pelo menos uns 2.000 textos escritos até que chegasse o convite da ESPN para eu fazer um teste. E eu não estava contando com isso. Inclusive, para quem acompanha meu trabalho desde 2010, 2011, eu usava... Tem muita gente que me chama assim nos comentários, eu fico muito simpático quando eu vejo, que me chama só de AC, que são as minhas iniciais. Eu não queria ser famoso, enfim, trabalhar com isso, tanto que a gente usava as iniciais no site no início. E eu fazia as pequenas coisas certas. E às vezes a gente fica tão fissurado num objetivo e a gente não faz as pequenas coisas certas. Eu vou dar um exemplo. Esse vídeo ficou completamente longe do futebol americano, né? Quem clicou para ver só o futebol americano deve estar olhando agora e falou... Mas eu vou dar um exemplo. Eu tô querendo muito perder peso, né? Eu tô um pouquinho acima do peso. Não tanto, mas um pouquinho acima do peso. Não só por uma questão estética, mas uma questão de saúde também. E aí eu ficava tão fissurado no peso, nas medidas, etc. E às vezes aquilo tomava tanto conta de mim. Tem uma palavra em inglês que é overwhelmed, que eu acho que não tem uma tradução tão boa para português. Se alguém souber uma tradução boa, me digam. Mas ficava soterrado com aquilo e às vezes largava a mão e saía da dieta e comia, né, mais do que devia, alguma outra coisa. E aí quando eu comecei nessas últimas semanas a clicar em relação a isso, do placar toma conta de si, o peso vai se perder por si se eu fizer as pequenas coisas, as coisas começaram a entrar nos eixos. Então, é muito interessante como algumas filosofias parece que é só esporte, parece que é uma coisa muito banal, parece que é uma coisa que é só entretenimento, mas num ambiente tão competitivo como esse da NFL, algumas coisas que foram feitas na história da liga, elas podem ser levadas para a nossa vida, né? E esse exemplo do Bill Walsh, que é um dos meus treinadores favoritos, eu acho que pode nos levar nesse aspecto. E isso vale para um monte de coisa. Eu citei essa questão de perder peso e tal, mas isso vale, por exemplo, para um TCC, que é uma coisa que muita gente sofre em fazer. Mas se você fizer um pouquinhozinho por dia, o TCC toma conta de si mesmo, vamos dizer assim, né? No final das contas, você vai ter um TCC escrito sem pensar naquele peso daquele negócio enorme. Como o Bill Walsh não necessariamente pensava, tipo, a gente precisa urgentemente ganhar um Super Bowl. O Super Bowl veio na medida em que ele estabeleceu uma cultura de profissionalismo, acho que essa é a palavra, a expressão que ele usa é o Standard of Performance, um padrão de performance. Todo mundo respeitando o logo do time, todo mundo se arrumando para a coletiva, todo mundo respeitando o horário, todo mundo treinando direito, enfim, várias coisas que foram implementadas naquela época para além da questão tática da West Coast Offense, né? Então são dogmas, são conceitos, são filosofias que a gente pode levar para o resto da nossa vida também. E essa é uma frase que me pegou muito e eu queria compartilhar com vocês. Acho que julho é um mês que a gente pode, aproveitando que é início de mês, né, que a gente começa a fazer um monte de promessa, vai começar o mês e agora vai ser a segunda metade do ano. Eu acho que esse é um aspecto bem interessante. O placar toma conta de si. Se a gente faz muitas coisas certo, eventualmente aquele grande objetivo, seja perder peso, seja entrar na faculdade, no vestibular, seja, não sei, se mudar de cidade, conseguir um emprego melhor, toma conta de si. Beijo carinhoso pra vocês, espero que vocês tenham gostado. Eu sei que não foi um vídeo tão de futebol americano, mas acho que ficou legal, tá bom?
Fizemos todo o estrago que podíamos. Beijo carinhoso e até a próxima. Tchau.